Passamos a apresentar Programa Soledade Notícias. Muito bem, começamos nosso programa de hoje, 18 de março de 2021, uma quinta-feira. Hoje, juntos aqui no programa Soledade Notícias. Vamos juntos saber quem foi o santo do dia? São Cirilo de Jerusalém. Eu confesso que eu não tinha ouvido falar dele ainda. Vamos juntos saber quem foi São Cirilo de Jerusalém? Vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 18 de março, a Igreja recorda São Cirilo de Jerusalém. Ele que é bispo e doutor da Igreja. Nasceu no ano de 315 e morreu no ano de 386. Estamos no século IV da era cristã. Ele é nascido e viveu em Jerusalém. É o período em que o Império Romano já não está mais perseguindo os cristãos. Há uma certa liberdade religiosa. E São Cirilo de Jerusalém, com aproximadamente 19, 20 anos, se tornou diácono, o responsável por catequizar aqueles que seriam batizados. Depois ele se torna também bispo de Jerusalém e é muito famoso por seus sermões, ou também chamadas de catequese, a respeito dos sacramentos e da vida cristã. São 18 sermões feitos por São Cirilo de Jerusalém, que mais tarde, séculos depois, o Papa Leão XIII vai proclamá-lo em 1882 como doutor da Igreja, exatamente porque vê nestas catequeses, nestes sermões, a sabedoria de São Cirilo de Jerusalém, sabedoria esta que vinha de Deus. Ele teve de combater muitas heresias, mas sobremaneira a heresia chamada arianismo. Houve alguns concílios, entre eles alguns que estavam predominantemente de bispos que eram arianos, e assim São Cirilo de Jerusalém, ele sofreu o exílio, foi afastado de sua diocese de Jerusalém. Ele foi bispo por 35 anos, sofreu 3 exílios, 2 deles motivados por questões de fato de heresias, que os hereges o expulsaram de lá, e um outro exílio mais por questões políticas, em que ele foi expulso exatamente por políticos da época. Assim, dos 35 anos de bispo, 16 anos ele passou no exílio. E sempre anunciando o Evangelho, defendendo a fé católica e fazendo suas catequeses. Escreveu muito sobre o banquete eucarístico, também falou sobre a penitência, sobre o batismo, algumas catequeses que nós as chamamos de mistagógicas, porque nos fazem mergulhar no mistério daquilo que vai acontecer no sacramento. Lembremos aqui que o sacramento é um sinal sensível da graça de Deus. Por isso, nos sacramentos, nós temos matéria, nós temos realidades materiais, mas que mostram as realidades invisíveis, as realidades da graça de Deus que acontecem na vida da pessoa. Nós temos aqui o batismo como exemplo. Nós utilizamos da água, que é uma realidade material, mas que mostra algo que vai acontecer espiritualmente na vida da pessoa. Ela será purificada na sua alma do pecado original. Nós temos visivelmente a água, que lembra a purificação física, mas que demonstra algo muito mais extraordinário e misterioso que vai acontecer na vida daquela pessoa, que é a purificação espiritual. Assim, São Cirilo de Jerusalém
é um grande mestre e doutor da Igreja que nos ensina a fé católica e nos ensina a viver com piedade, com devoção e frutuosamente os sacramentos que na Igreja nós temos oportunidade de receber. Rezemos agora com você e por você, pedindo a intercessão de São Cirilo de Jerusalém. Ó Deus, que levastes vossa Igreja a penetrar mais profundamente nos mistérios da salvação pela catequese de São Cirilo de Jerusalém, concedei-nos por suas preces conhecer de tal modo o vosso Filho, que tenhamos a vida em plenitude, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Estamos apresentando Soledade Notícias. Estamos apresentando Soledade Notícias. O Ministério da Saúde está elaborando um mapa sobre a situação do estoque de oxigênio em todo o território brasileiro. O trabalho deve ficar pronto em breve. Foi o que informou Ridalto Fernandes, representante da pasta em reunião da Comissão de Covid-19
hoje, quinta-feira. Eu queria esclarecer ao Senado que existe uma normativa que define as responsabilidades sobre o monitoramento de estoques de medicamentos. O oxigênio, o oxigênio medicinal, ele é um medicamento que não consta da RENAME, da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Essa RENAME é atualizada a cada 2 anos, a versão que está em vigor é a de final de 2019, começo de 2020, e ali não está o oxigênio. E não estando ali, a responsabilidade pelo controle de estoques cabe aos estados da federação, e não ao Poder Central, tá certo? Não ao governo federal. Então, para poder falar a pessoa que é responsável pelo fato, teriam que ser consultados as unidades federativas, também as demais unidades federativas, os estados, para ter essa resposta da boca dos responsáveis que têm que exercer esse controle. No entanto, estamos vivendo a pandemia, o Ministério da Saúde, é claro que não ficaria de braços cruzados vendo acontecer a tragédia que nós estamos vendo, né? Vendo acontecer o desenlace com perdas de vidas, etc. O Ministério da Saúde prontamente interviu. Não vou me alongar aqui na resposta ao que solicitou o senador Wellington Fagundes, depois eu posso fazer isso até por escrito, se o senador quiser, narrando aí quando é que se tomou conhecimento, e-mails, etc, etc. Mas o fato é que o Ministério interviu muito prontamente e estamos na elaboração do mapa do Brasil, que o senador Randolph pergunta. Esse mapa do Brasil, senador Randolph e demais senadores, se nós formos enviá-lo agora, ele estará muito, muito, muito completo, porque nós justamente nós provocamos a Anvisa, todo esse trabalho que a Anvisa está fazendo, descrita pela representante da Anvisa nesta reunião, ele foi provocado pelo Ministério da Saúde em reuniões na Casa Civil, onde compareceram os representantes da Anvisa. Então, quando nós levamos o problema, que precisávamos de informação a respeito da indústria do oxigênio, etc, etc, para montar o Mapa Brasil, que esperamos tê-lo muito brevemente, tá certo? Muito brevemente mesmo, estamos acelerando muito esse processo. Quando nós dissemos que precisávamos com muita urgência disso, a própria Anvisa levantou a mão e falou: eu consigo fazer isso aí, eu tenho como pedir à indústria. Marcamos uma reunião com a indústria para o dia seguinte, tá certo? No dia seguinte estávamos eu, a Anvisa e todos os representantes da indústria dialogando sobre isso. No sábado de manhã foi publicado, aí na noite desse mesmo dia foi elaborada a portaria pela Anvisa, e no sábado de manhã, num diário oficial extraordinário, foi publicado então a portaria para que as informações pudessem migrar, o que começou a partir da segunda, terça, quarta-feira. Na quarta-feira, ontem, apareceram as primeiras informações, foi a primeira data de envio de informações. Então a Anvisa está no trabalho agora de consolidar essas primeiras informações. Possivelmente alguns talvez não tenham informado, porque não tomaram conhecimento, por razões diversas, tá certo? Talvez haja que tenha que haver um novo acionamento de alguns que não informaram, para se ter a informação mais completa. Depois nós vamos peneirar essas informações, verificar se existe necessidade de modificar a portaria, de modificar o documento, para pedir ainda mais coisa, para ser bem completo, e aí nós conseguimos montar o Mapa Brasil. À medida que vão chegando as informações, o Mapa Brasil vai ficando mais completo. Tá certo? Hoje, se perguntar hoje, eu tenho informação das unidades da federação, onde houve já algum problema e que nós monitoramos com mais cuidado, como é o caso do Amazonas, como é o caso de Roraima, como é o caso de Rondônia, como é o caso do Acre, tá certo? Então, essas unidades eu tenho informações um pouco mais elaboradas, porque estivemos com representantes lá, fomos ver as usinas, fomos ver o sistema de abastecimento, visitamos a White Martins, visitamos outras empresas, visitamos a Carbox, tá certo? E aí temos um dado um pouco mais elaborado. Desses 15 estados, segundos. Agora, se me perguntar qual é a situação no Alagoas, ou em Sergipe, ou no Paraná, senador Randolph, hoje o Mapa do Brasil ele está em elaboração, e nós teremos condições, sim, de passar, apesar de não ser responsabilidade do Ministério da Saúde o controle de qualquer aspecto relativo ao oxigênio, tá certo? O que nós fazemos é ajudar os estados de forma complementar e episódica para que nós possamos superar essas dificuldades da crise. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse ter sido informado nesta quarta-feira, portanto ontem, dia 17, pelo presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que 70 municípios do Ceará estão com problemas de abastecimento de oxigênio para pacientes da Covid-19. Claro, ele ainda afirmou que aguarda a resposta do secretário de Saúde do Estado ao ofício que encaminhou no início do mês, alertando sobre a situação em várias cidades cearenses, publicado na internet, inclusive em 17 de março. O governador Romeu Zema anunciou na noite de segunda-feira, nós anunciamos aqui em primeira mão, e depois dia 16, terça-feira, nós colocamos o vídeo aqui. Ontem, quarta-feira, colocamos o vídeo aqui, junto com o vídeo do prefeito, de todas as regiões de Minas Gerais,
entrarão na onda roxa para conter a disseminação da Covid-19. A municípios, a medida terá validade de 15 dias, ok? Inclusive, nós passamos esse vídeo. Olá, pessoal. Há mais de um ano enfrentamos a pandemia do coronavírus. Neste período, o governo de Minas tem feito todos os esforços. Aumentamos de 2.000 para 4.000 o número de leitos de UTI e de 10.000 para 20.000 leitos de enfermaria. Compramos respiradores, ampliamos o número de profissionais de saúde e nos preparamos para a maior operação de vacinação da história do Estado, que está em andamento. Mesmo assim, chegamos agora no momento mais difícil. Os hospitais estão no limite, ao mesmo tempo em que muitas pessoas não estão respeitando as medidas de isolamento. O resultado é que todas as regiões do estado enfrentam hoje dificuldades para oferecer atendimento médico. Por isso, ouvindo os especialistas em saúde e o nosso Comitê de Enfrentamento à Covid, anunciamos medidas mais duras, pensando na proteção de todos os mineiros e para garantir atendimento adequado. A partir desta quarta-feira, dia 17 de março, todas as regiões de Minas entrarão na onda roxa, a princípio pelo prazo de 15 dias. Isto significa medidas mais restritivas e obrigatórias. Só poderão funcionar os serviços essenciais e as pessoas não deverão circular pelas ruas, exceto aquelas que trabalham nas atividades essenciais. Me reuni com prefeitos agora há pouco e discutimos a situação. Deixei todos eles cientes da gravidade dos fatos. É uma medida dura, mas extremamente necessária nesse momento, para evitar um cenário pior do que esse que já estamos vivendo. Faço um apelo a todos os mineiros. Precisamos manter as medidas de proteção e distanciamento social. Não vamos deixar que o cansaço nos vença. Por favor, respeite e colabore para que possamos vencer essa guerra. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais começou nesta quinta-feira a distribuição de 509,8 mil doses de vacinas Coronavac no Butantan, dose 1 e dose 2 para as 28 unidades regionais de saúde URS do Estado. Os imunizantes irão atender 48,7% dos idosos com idade entre 75 e 79 anos, 7% dos trabalhadores de saúde, conforme as recomendações do Ministério da Saúde e deliberado pelo Centro de Operação de Emergência e Saúde de Minas Gerais. Pode ver isso lá na Agência do Estado de Minas Gerais. Os municípios, a operação logística e aérea e terrestre também acontecerão. A SESMG conta com o apoio das forças de segurança do Estado que auxiliam no desenvolvimento e na execução do transporte aéreo e das rotas terrestres. Por transporte aéreo são elas Governador Valadares, Jequitinhonha e Teófilo Otoni. Na sexta-feira, amanhã, dia 19, os imunizantes irão ser entregues às regionais de Alfenas, Juiz de Fora, Diamantina, Uberlândia, Montes Claros, Manhuaçu, Ponte Nova e Unai. A cidade de Polos, que foram definidas como ponto estratégico para onde as demais regionais irão se deslocar para buscar as vacinas por via terrestre, a partir de segunda-feira, dia 22, os imunizantes estarão disponíveis para retirada nas regionais. As remessas recebidas, primeira remessa, 577.480 doses Coronavac, dia 18 de janeiro. A segunda remessa, 190.500 doses da AstraZeneca, dia 24 de janeiro. A terceira remessa foi distribuída 87.600 doses da Coronavac em 25 de janeiro. A quarta remessa, 315.600 doses da Coronavac em 7 de fevereiro. A quinta remessa, 357.400 doses da AstraZeneca e Coronavac em 23 de fevereiro. Sexta remessa, 285.200 doses
da Coronavac em 3 de março. A 7ª remessa, 303.600 doses da Coronavac em 9 de março. 8ª remessa, 509.800 doses da Coronavac em 17 de março. Total, 2.687.180 doses, 2.627.180 doses da Coronavac e 410.500 da AstraZeneca. Público prioritário da 8ª remessa, 7% dos trabalhadores de saúde e 47% de pessoas de 75 a 79 anos. O cronograma de entregas, dia 18, portanto hoje, quinta-feira, a URS que retiraram as vacinas na Central Estadual das Redes de Friso, de Belo Horizonte, Divinópolis, Itabira e Sete Lagoas. Aos RS que receberam as vacinas em seus aeroportos foi Governador Valadares, Jequitinhonha e Teófilo Otoni. Isso tudo será dia 19, sexta-feira, amanhã, irão receber as ORS de vacinas em seus aeroportos: Alfenas, Juiz de Fora, Diamantina, Uberlândia, Montes Claros, Munhaçu, Ponte Nova e Unai. ORS que vão retirar por via terrestre suas vacinas no aeroporto da ORS Polo, Barbacena, Coronel Fabriciano, Ituiutaba, Januária, Leopoldina, Passos, Patos de Minas, Pirapora, Pouso Alegre, São João del Rei, Ubá, Uberaba e Varginha. Confira agora o boletim diário de ontem, 17 de março, da coronavírus em Itajubá. Na data de ontem, Itajubá contabilizou 5 novos óbitos confirmados para a Covid-19. Foi um paciente de 50 anos, sem comorbidade, falecido em dia 16 de março. Um paciente de 47 anos, sem comorbidade, falecido também dia 17 de março. Um paciente de 57 anos, com comorbidade, falecido dia 16 de março. Um outro paciente de 79 anos, com comorbidade, falecido dia 16 de março. Paciente de 71 anos, com comorbidade, falecido em 17 de março. O boletim epidemiológico diário é o canal oficial da Prefeitura Municipal de Itajubá. Para maiores informações à população e também para os profissionais de saúde do município sobre os últimos dados relacionados ao coronavírus da cidade. Eles incluem informações como os números de taxa de ocupação de leitos e suporte respiratório da UTI do hospital, de clínicas e também da Santa Casa de Itajubá e leitos de UTI da Covid-19, exclusivo do município de Itajubá, além dos números de vacinados, que contabiliza até o momento em Itajubá 5.512 casos confirmados de Covid-19, sendo 4.856 considerados curados, 176 em tratamento, 180 óbitos e é de extrema importância que a população confie tão somente nos dados publicados pelo site da Prefeitura, itajubá.mg.gov.br. Ok? Major Olímpio tinha 58 anos e foi internado no hospital de São Paulo em 2 de março. No dia seguinte, mesmo na cama do hospital, chegou a participar remotamente de uma sessão plenária do Senado, até sua conexão cair. Essa PEC 186, na sua essência, foi mais uma forma de achincalhe aos serviços públicos, aos servidores públicos, que são realmente as pessoas que estão nesse momento defendendo a sociedade. O senador foi transferido para a UTI no dia 5 por causa de agravamento do quadro clínico e precisou ser entubado 2 vezes, no dia 6 e no dia 10. Ele foi eleito senador em 2018 com mais de 9 milhões de votos, a maior votação de São Paulo, e se tornou líder do PSL no Senado. Antes, ele já tinha sido deputado federal de 2015 a 2019 e deputado estadual de 2007 a 2015. Neste ano, se candidatou a presidente do Senado, mas deixou a disputa para apoiar a senadora Simone Tebet. Além do PSL, passou pelo PP, PV, PDT, PMB e Solidariedade. Major Olímpio nasceu na cidade paulista de Presidente Venceslau e durante 29 anos atuou como policial militar. Lançou livros sobre segurança pública e chegou a presidente da Associação Paulista dos Oficiais. Deixa viúva e um casal de filhos.
Muito bem, esse foi o programa Soledade Notícia de hoje. Voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira, amanhã é feriado, né? Dia da Nossa Senhora da Soledade, dia de São José e dia do aniversário de Itajubá, 19 de março, não é isso? Feriado, então não estaremos fazendo o programa. Conto com você na segunda-feira, vem aí a Voz da Soledade e logo mais às 8h. Acabamos de apresentar Soledade Notícias.